Fala rapaziada, saudações vascaínas, e o Levenciano hoje pela parte da manhã voltou a aparecer falando aí agora sobre a mudança da sede administrativa do Vasco da Gama, que antes era em São Januário e agora vai ser nada mais nada menos do que no prédio do Carlos Roberto Osório, ex-deputado federal e atual vice-presidente do nosso gigante da colina. E o Levenciano, de certa forma, detonou esse atual momento do clube, detonou o Carlos Roberto Osório, detonou essa atual gestão, e a gente vai trazer tudo o que rolou aí nessa dura crítica que o Leven fez. Vamos falar também sobre o novo uniforme do Vasco da Gama. Em menos de uma semana, 2 uniformes sendo lançados aí para essa próxima temporada, e sobre todas as últimas novidades do nosso gigante da colina, clássico contra o Botafogo amanhã, negociações de Martim Benítez e todas as novidades. Então é claro, torcedor vascaíno, se você quer ficar por dentro de tudo que tá rolando no nosso clube do coração, não percam esse vídeo de hoje e fiquem ligados aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo. Mas antes, rapidinho, eu vou pedir aqui para você, torcedor vascaíno que tá chegando no vídeo pela primeira vez e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo e ativar o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar possam chegar aí até você. E também vou pedir para você deixar o seu comentário com tudo que tá rolando dentro do nosso clube, essa atual diretoria, o que você acha de Jorge Salgado, o que você acha desse atual momento que o nosso gigante da colina vive. Deixe sua revolta, sua crítica, sua tristeza aqui nos comentários, porque eu vou responder todo mundo, como sempre eu venho fazendo aí ao longo dos meus vídeos. Mas vamos lá, né, rapaziada, sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama e começar falando sobre o jogo de amanhã, clássico entre Vasco e Botafogo, primeiro clássico aí dessa próxima temporada, o último clássico entre Vasco e Botafogo. O Vasco foi muito bem, ganhou de 3-0 sobre ali o nosso, acredito que rival, mas um rival menos considerado aí no Rio de Janeiro. Mas vamos enfrentar muito ele aí também esse ano pela Série B do Campeonato Brasileiro. Então que ponto também o futebol carioca chegando. É definitivamente uma vergonha o Vasco e o Botafogo na mesma competição, disputando a segunda divisão. Mas enfim, Vasco e Botafogo se enfrentando amanhã às 6 horas da tarde pelo Campeonato Carioca. A quarta rodada, o Vasco ainda não venceu nenhuma equipe nesse Carioca. Definitivamente uma vergonha que o nosso gigante da colina vem passando, e muito provavelmente o Vasco terá mudanças aí para esse jogo de amanhã. O Vasco vai jogar diferente da forma que jogou não contra o Nova Iguaçu, mas contra aí o Caldense nessa última quinta-feira. Muito provavelmente o MT, que vem jogando de lateral esquerdo e vem jogando aliás muito bem, mesmo não sendo a sua posição de origem. O MT, para quem não sabe, é um meio atacante que pode jogar como ponta, é um jogador que sabe jogar muito bem e é a sua posição setor ofensivo, não o defensivo como lateral esquerdo, mas mesmo ele jogando fora da sua posição, vem sendo destaque, vem tendo boas atuações. Isso chamou muita atenção aí do treinador Marcelo Cabo. Então muito provavelmente que para o jogo de amanhã contra o Botafogo, o MT, em vez de jogar como lateral esquerdo, possa jogar ali de ponta esquerda no lugar do Thales Magno, e colocando aí o Thales no banco de reservas, que é um jogador que também não está rendendo absolutamente nada, né, nessa última temporada, nessas últimas 2 temporadas, aliás. Um jogador que sumiu do Vasco da Gama, um jogador que parece que esqueceu de jogar bola e muito provavelmente vai retornar ao banco de reservas. O MT jogando mais adiantado, ele vai passar o Zeca, que na última vez jogou como lateral direito, para lateral esquerda, porque ele consegue fazer ali as duas funções. E na lateral direita, ou ele colocará o Leonardo Matos ou o Caio Tenório, mas muito provavelmente veremos mudanças e novidades aí nessa nossa equipe do Vasco da Gama nesse próximo clássico contra o Botafogo. E vamos falar agora com relação a mais dívidas no nosso gigante da colina, né, rapaziada? A gente já sabe que o momento do Vasco é muito ruim financeiramente, todos os torcedores vascaínos acredito que estão cientes disso. Muitas coisas não são culpa dessa atual gestão, eu não vou, é claro, ficar colocando a culpa de dívidas nessa atual gestão. O problema não é que as dívidas chegam, o problema é que eles não têm soluções para curar e acabar com as dívidas. Não tem investimentos, não tem planos, não tem capacidade para zerar as dívidas do nosso gigante da colina, né? E hoje, pela parte da tarde, mais uma dívida chegou referente ao zagueiro e lateral direito Luiz Gustavo, que passou aí no Vasco nos anos de Alexandre Campelo, nesses 3 últimos anos de mandato, e tem uma dívida aí que gira em torno de 2 milhões de reais, dividida em duas. A primeira que começou, aliás, lá no ano passado, no valor de 1,5 milhão de reais, e mais uma que hoje foi oficializada ali
pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que equivale a 453 mil reais. O Vasco vai ter que pagar essa dívida, é claro, vale ali, cabe recurso na Justiça, o Conselho Fiscal aí de fato debater com relação a isso e entrar na Justiça tentando, de certa forma, retroceder esse pedido aí do Luiz Gustavo, tentando penhorar valores do Vasco da Gama, mas até o momento o Vasco não entrou com relação a isso, mas mais uma dívida chegando aí na porta dessa atual gestão e de certa forma também nenhuma solução sendo apresentado por Jorge Salgado e companhia, né? E vamos falar agora também com relação a Martim Benítez, uma negociação que já rola a semana toda. Acredito que o torcedor vascaíno esperava muito que ao longo dessa semana iríamos ter novidades ou mesmo a conclusão dessa negociação. O Benítez, que já treina inclusive lá no CT da Barra Funda, o CT do São Paulo, já está lá treinando com a equipe, já é inclusive considerado jogador do clube paulista. Próprios ali integrantes da comissão técnica do São Paulo já tiram fotos com o próprio jogador, confirmando que ele é de fato jogador do São Paulo, porém há alguns detalhes que ainda não concretizam e oficializam essa negociação, e a principal delas é um jogador ali que falta o São Paulo enviar ao Vasco ou mesmo a compensação financeira. Muitas pessoas estavam falando sobre o nome de Everton Felipe, o jogador aí que teve passagem por Atlético, Cruzeiro, Sport, próprio São Paulo, mas não conseguiu se destacar e ter ali uma regularidade em nenhuma das equipes. Um jogador, de certa forma, muito limitado, que não tem nenhum carinho pelo torcedor através do torcedor São Paulino, e no caso viria ao Vasco da Gama aí em troca do Martim Benítez mais os 2,5 milhões de reais, mas nada acertado ainda. O Vasco trabalha junto com o Alexandre Pássaro para tentar aí concretizar essa negociação, mas muitas coisas ainda estão em aberto com relação a isso, e o Benítez pode até mesmo, quem sabe, retornar ao Vasco caso nada seja feito, caso aí definitivamente essa negociação não seja concluída. Mas até o momento, o Benítez treinando lá, o Vasco esperando um jogador ou um dinheiro pintar aí em São Januário para, de certa forma, concluir e concretizar essa atual negociação. E vamos falar agora, antes de falar sobre aí o Levenciano, falar sobre o novo uniforme do Vasco da Gama, né, rapaziada? Eu tive notícias aí ao longo dessa semana que na próxima semana aí, que começa já amanhã, né, domingo, o Vasco iria apresentar e oficializar o seu novo terceiro uniforme. E hoje, pela parte da manhã, aliás, hoje não, ontem, pela parte da noite, o Vasco disponibilizou um pequeno vídeo aí de algo em torno de 15 segundos que dão um pequeno spoiler de como será, né, esse novo modelo do terceiro uniforme do Vasco da Gama. Eu vou passar o vídeo para vocês aí, para vocês terem noção que o novo terceiro uniforme do Vasco muito possível seja, né, referente ao remo do Vasco da Gama. O Vasco é um clube de regatas, há muito tempo que o Vasco não homenageia essa tradição que é do nosso clube, então uma bela atitude aí do nosso material esportivo da capa. Esperamos que seja um uniforme bonito, né, que realmente traga aí essa tradição do nosso clube que tem sido esquecida há muito tempo. Então tá passando aí rapidinho o clipe oficial disponibilizado pelo Vasco da Gama para vocês darem uma olhada de como será possivelmente o novo terceiro uniforme do nosso gigante da colina. E foi isso aí, rapaziada. Como vocês viram no vídeo, um vídeo que demonstra, né, as origens do Vasco da Gama, as origens que surgiram ali no Remo, né, ali na sede náutica do Vasco na Lagoa. As imagens foram filmadas ali, então muito provavelmente confirmado, né, através desse vídeo, que no dia 24 de março, aí na próxima semana, teremos o novo uniforme do Vasco sendo, de certa forma, confirmado e divulgado ali imagens dele. Tomara que seja bonito, esperamos que seja definitivamente mais um bom trabalho feito aí pela capa. E além desse terceiro uniforme de jogo, o Vasco também lançou hoje o uniforme do eSport, que é ali uma modalidade referente aos jogos eletrônicos que temos dentro do nosso clube. Um uniforme bem diferente, em que não temos essa faixa tradicional que vemos no uniforme do Vasco da Gama. Temos como se fosse um raio, né, simbolizando essa faixa na diagonal, mas um uniforme também muito bonito, de certa forma, é claro, muito diferente, não estamos acostumados, mas que caracteriza ali essa modalidade dos esportes do Vasco da Gama. Mas queremos que, além de homenagem a esportes, que além de homenagem a remo do clube, que
essas modalidades não possam ser somente homenageadas em uniformes, mas que sejam valorizadas através dessa atual gestão. Porque, de certa forma, homenagear, colocar no uniforme é algo muito bonito e muito fácil, mas ali valorizar, investir dinheiro e dar valor, não dar valor com relação a só botar a imagem em uniforme, mas de certa forma chegar junto, incentivar, porque a gente vê, a gente passa na Lagoa, a gente passa no antigo calabouço que está fechado e está tudo largado. Então não adianta. Tem que valorizar essas modalidades do nosso gigante da colina. E para finalizar o vídeo, vamos falar sobre Leven Ciano, que voltou a se posicionar hoje pela parte da manhã, a partir de abril, para quem não sabe. A sede administrativa do Vasco, que antes era em São Januário, aliás, irá passar agora para um prédio na Praça 15. A sede administrativa é o local onde fica o presidente, o vice-presidente, que no caso é o Jorge Salgado, o Carlos Roberto Osório, o CEO, o Luiz Melo e diversos outros integrantes aí da administração e dessa atual gestão do clube irão passar de São Januário para ali na Praça 15, o prédio Osório e Maia Ferreira Advogados. Para quem não sabe, o prédio aí do Carlos Roberto Osório. O Leven Ciano se posicionou com relação a isso, falou o seguinte: não é para esse endereço que a diretoria administrativa quer se mudar não, né? Será que a cara de pau não tem limite? Essa mudança de endereço prova que essa diretoria não combina com os mais altos valores do clube, que é a sua origem popular e a importância social que devia dar para as comunidades próximas ao bairro do Vasco da Gama. Um descalabro inadmissível que vai jogar a nossa sede sagrada às traças, acabar com os controles, instaurar a balbúrdia, geral e piorar a qualidade, a integridade, a agilidade e a eficiência do clube. Que vergonha essa diretoria subjudice. Espero que cada votante que tenha de alguma forma contribuído para isso esteja bastante arrependido. Então, de certa forma, detonando, na minha opinião também é uma atitude muito ruim dessa atual gestão, tirar a sede administrativa de São Januário e passar lá para o centro da cidade, num lugar onde é prédio do Carlos Roberto Osório, de certa forma saindo do meio do Vasco da Gama, saindo da tradição, saindo de dentro de São Januário, saindo das raízes do clube e passando para o centro da cidade. É algo que sai totalmente de lógica, na minha opinião. Então é muito complicado o rumo que o Vasco vai tomando aí com essa atual gestão e nesses primeiros passos e pequenos detalhes que a gente vê definitivamente que o Vasco está tomando partidos, destinos e está vendo futuros muito desfavoráveis aí, até mesmo com relação à sua gigantesca história. Então deixe aí no seu comentário o que você acha disso daí, o que você acha dessa mudança da sede administrativa do clube, saindo de São Januário, saindo da nossa casa, saindo do nosso patrimônio e indo para o centro da cidade, para o prédio de Carlos Roberto Osório. É uma mudança, é muito complicado isso ainda na minha mente, saber o rumo que o Vasco está tomando e sair de São Januário para ir para o prédio do Osório. É definitivamente muito complicado entender certas coisas que estão acontecendo no nosso clube, mas deixa aí também no comentário a sua opinião. Mas esse foi o vídeo. Se você curtiu, eu vou pedir para você, é claro, deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo nos seus grupos de Telegram, Facebook, Instagram, de todos aí, para que cada vez mais pessoas possam chegar ao nosso canal e a nossa família possa crescer cada vez mais. Temos aqui também na descrição um link do nosso grupo lá no Telegram. Se você quer participar, só acessar o link aqui e chegar lá. O grupo ainda está crescendo, então preciso da sua ajuda. Chega lá, vamos trocar uma ideia para que a nossa família possa se juntar e crescer cada vez mais. Tranquilo? Um grande abraço a todos, vamos que vamos, como eu sempre falo aqui no canal. Saudações vascaínas!